A gente está chegando já no final do trimestre, né? Hoje é o 13º sábado. Essa lição, como acontece algumas vezes, tem 14, né? 14 lições, então o final vai ser realmente no sábado que vem. E nós estamos aí na 13ª lição. E a gente viu, ao longo desse trimestre, um assunto, na verdade, um tanto quanto complicado, espinhoso aí no meio cristão, né? Porque o livro de Gálatas é muito usado por muitos cristãos atualmente. Isso não é coisa só do passado, não. Atualmente também. Muitos cristãos usam o livro de Gálatas justamente para rebater essa questão da lei, né? Para dizer que a lei realmente não é mais necessária, foi abolida, essa coisa toda. Vocês sabem que eu vivi uma experiência até interessante uma vez. Nós morávamos em Brasília e nós tínhamos um casal de amigos que se demonstraram interessados pela igreja, e a gente se aproximou e convidava para ir na igreja o tempo todo, né? A gente se aproximou bastante deles, mas num determinado momento ela também começou a me convidar para ir no grupo que ela se reunia, né? E eu comentei com meu marido, falei, bom, a gente está convidando eles para virem na nossa igreja, eles têm vindo, eu preciso ir lá, né, na igreja dela, pelo menos eu preciso dar uma passadinha lá. E fui. E naquela noite que eu estive lá com o grupo dela, a pessoa responsável por falar, era uma senhora, falou justamente sobre Gálatas e da não mais necessidade de obedecermos e seguirmos a lei. Eu senti que foi para mim aquela mensagem, que ela quis dar um recadinho para mim naquele dia, não é? Então, realmente, tem muita gente por aí, e esse argumento, eles têm alguns argumentos fortes, mas, na verdade, são argumentos que a Bíblia rebate a todos eles, e Gálatas, inclusive, na verdade, rebate extremamente, Paulo, através de Gálatas, rebate extremamente esses argumentos. Bom, a gente sabe que quando esse assunto da justificação pela fé surgiu, através de Martinho Lutero, foi uma festa, né? Uma alegria para Martinho Lutero, saber que ele não precisava fazer nada para ser salvo, né? Ele costumava pagar penitências e outras coisas mais, e ele de repente percebeu, não preciso de nada disso, né? Eu sou salvo, justificado pela fé, pela graça. Depois a nossa igreja também lá, por 1880, 1890, também redescobriu esse assunto da justificação pela fé, que também foi uma alegria muito grande. Mas a gente, como eu falei no começo, muitas pessoas atualmente rebatem, né, essa questão da lei. Nós vimos ao longo dessa semana, ao longo do trimestre todo especialmente, né, que o decálogo continua assim vigente. Apesar da justificação pela fé, que é uma bênção, uma alegria, né, a graça, salvos pela graça, apesar disso, a lei continua vigente. Na verdade, o grande conflito começou por causa da lei, não é? Se não houvesse lei, o grande conflito não teria começado. Nós sabemos que o grande desejo do inimigo é provar que não é possível cumprir a lei de Deus, né? E ele tentou fazer isso em outros planetas, em outros lugares, antes de vir aqui para a nossa Terra, né? Não foi bem sucedido, mas aqui ele conseguiu fazer com que Adão e Eva caíssem, e a gente conhece a história toda, né? Essa é, sem dúvida, a essência do que a gente estudou aí ao longo desse trimestre no livro de Gálatas, né? Justificados, sim, salvos pela graça, sim, e em função disso, por amor e com amor, obedecendo às orientações de Deus. Esse seria o resumo, né? Deus é amor, e se Deus é amor, a lei é a base do caráter de Deus, portanto, a lei é o quê? Amor. Deus é amor, né? E o caráter de Deus é amor, portanto, a lei de Deus é amor. Tá? Na lição passada, a gente viu, só para dar uma pincelada para facilitar um pouco o nosso estudo, na lição passada, a gente viu um pouquinho a respeito das duas naturezas que nós carregamos, né? A natureza carnal e a natureza espiritual, e como elas lutam entre si. Na verdade, a nossa mente é o grande terreno, né, o grande palco do grande conflito. E nós temos aí essas duas naturezas se debatendo dentro de nós mesmos. Nós entendemos perfeitamente na semana passada que nós precisamos estar atentos a isso, né, a essa luta que acontece a cada dia dentro de nós, alimentando as coisas do Espírito
e matando as coisas que nos atraem para a carne, né? Essa é a nossa luta diária, a luta diária de todo cristão. E aí a gente chega então nessa lição de hoje. Essa lição de hoje ela sai aí do aspecto pessoal, né? Na semana passada foi isso que a gente viu, esse aspecto pessoal da luta entre as duas naturezas. A gente sai disso e passa já para um aspecto mais amplo, não é? O Evangelho e a Igreja. É o título da nossa lição, da lição dessa semana. O verso, o irmão pode ler para a gente? Por favor, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Gálatas 6:10. Exatamente. Principalmente aos da família da fé. Então, a lição ampliou agora esse conhecimento que nós adquirimos do livro de Gálatas, e agora ela demonstra para nós como é que deve ser, a partir disso, o nosso relacionamento com as pessoas que têm a mesma fé que nós. A lição tinha como objetivo que nós soubéssemos o que, irmão? Dê aí para nós. Saber que como a vida em Cristo afeta seus relacionamentos. Exatamente. Saber como a vida em Cristo afeta os nossos relacionamentos. Totalmente. Não é? Totalmente. A partir do momento que temos o Espírito Santo em nós, que refletimos o caráter de Cristo, já não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E é através dele que nós manteremos os nossos relacionamentos. Modifica a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. A lição também pretende que nós passemos a sentir o quê, irmão? Sentir os perigos que o orgulho espiritual traz, especialmente para os cristãos que se sentem seguros contra a tentação. Exatamente. A lição trabalhou aí, a gente pôde ler um pouco mais. A gente já sabe disso, né? Mas a gente pôde aprender um pouquinho mais a respeito do grande perigo que é o orgulho espiritual. E, infelizmente, irmãos, nós sabemos que, como adventistas do sétimo dia, nós somos muito bombardeados com relação a esse assunto, né? Pessoas de outras denominações costumam dizer que nós, adventistas, nos achamos, né? Nós somos melhores do que os demais, porque nós temos mais conhecimento, porque nós somos o povo da Bíblia, nós somos o povo que segue os 10 mandamentos, e muita gente recrimina a gente por causa disso. Acho que a gente não deve entender isso como uma crítica, mas talvez como algo construtivo. Por que dizem isso? De que maneira a gente está nos relacionando com eles, isso a gente vai ver, na verdade, na semana que vem, que faz com que eles tenham esse tipo de visão a nosso respeito. Então, a lição alerta para nós a respeito dos perigos do orgulho espiritual, né? Nós sabemos que há, inclusive, um movimento aí pela igreja, em alguns lugares, vocês já devem ter ouvido falar, do perfeccionismo, né? Não, nós temos condições de ser perfeitos antes de Cristo voltar a esse mundo. Nós temos condições, sim, de ser perfeitos. A gente tem um amigo, inclusive muito chegado, e ele teve se conversando com algumas pessoas ligadas a esse movimento, e ele disse que um dos amigos dele, que é perfeccionista, ele chegou para ele e falou assim: ah, rapaz, eu preciso te contar, eu estou há mais ou menos 1 ano e 4, 5 meses sem pecar. Gente, uau, né? Puxa, se eu puder dizer que eu estou há 1 hora sem pecar, já estou feliz. Exatamente, acabou de pecar, tremendo orgulho. Imagina, quem é que tem condições de dizer um negócio desse? Né? Calma lá, né? Menos humildade, né? Nós temos que tomar cuidado com a questão do orgulho. A gente vai ver isso ao longo da lição hoje. E a lição também pretende que nós façamos alguma coisa, né, irmão? O que é? Vamos para a prática. Amar o próximo como a si mesmo, cumprindo assim a lei de Cristo. Exatamente. Essas críticas vão provar. Exatamente. Amar o próximo como a nós mesmos, né, cumprindo a lei de Cristo. A lição, então, foi muito prática com relação a esse assunto. Paulo foi muito prático, né, com relação a esse tema da questão de amar o próximo como a nós mesmos. A lição dividiu o texto base dessa semana, que era Gálatas 6, 1 a 10,
ela dividiu em 3 grandes blocos. Então, nós vamos dar uma passadinha rápida nesses 3 blocos, tá? Se alguém quiser acompanhar a leitura da Bíblia, eu trouxe aqui, só que a minha Bíblia, a versão que eu peguei, é a Bíblia Viva. Eu gosto muito que é uma linguagem bem fácil mesmo, bem popular, bem fácil da gente entender. Então, na Bíblia Viva, nós vamos ver Gálatas 6, de 1 a 10. Eu vou ler o primeiro verso apenas, a lição abordou primeiramente só esse verso. Gálatas 6, 1 diz assim: queridos irmãos, se um cristão foi vencido por algum pecado, vocês que são de Deus devem ajudá-lo com mansidão e humildade a voltar ao caminho certo, lembrando-se que da próxima vez poderá ser um de vocês a cair no erro. Então, claro, né? Eu achei muito claro esse verso. Paulo era um indivíduo realmente muito prático e muito realista. Paulo tinha, sim, nós sabemos, grandes expectativas com relação aos cristãos. Ele era um indivíduo bom, ele via o bem nos outros, né? Mas ele sabia também que somos todos humanos, somos falhos, e ele sabia que os Gálatas também erravam, eles não eram melhor do que ninguém, também erravam. E esse alerta ele fez para os Gálatas e fica para nós hoje. A gente lembrar de 2 coisinhas básicas aí. Nós erramos, né? Não somos perfeitos, nós erramos, e além de errarmos, nós temos uma habilidade muito grande para apontar o erro do outro, não é? Uma habilidade muito grande para observar e apontar. Até acho interessante aquela expressão, exatamente, pastor, que as pessoas dizem, né, que quando a gente está apontando um dedo para o outro, tem que lembrar que está apontando 3 para nós, né? Exatamente. Então, a gente tem essa habilidade, e Paulo sabia disso, nós somos rápidos para julgar os outros, né? E o conselho de Paulo, então, nesse verso para nós, de uma maneira simples e prática, ele diz: você deve ajudar esse irmão que caiu, lembrando-se que você pode cair também, e você deve ajudá-lo com mansidão e humildade. O que é mansidão? Né? O que é mansidão? O dicionário diz para a gente o seguinte: mansidão é o estado de espírito de alguém que tem controle e domínio sobre o seu temperamento e atitudes. Olha que interessante. Calma, paciência, controle da situação, domínio próprio. Vou ler de novo para vocês, olha só. Mansidão é o estado de espírito de alguém que tem controle e domínio sobre o seu temperamento e atitudes. Calma, paciência, controle da situação, domínio próprio. Ser manso, portanto, é o oposto de ser agressivo e rude, não é? Simples assim. Temos que lembrar que a mansidão é um fruto do Espírito. Nós já estudamos sobre isso nesse trimestre, em Gálatas 5, 22. Mansidão é fruto do Espírito, portanto, não é algo natural nosso, né? Eu não sou mansa naturalmente, não, eu nasci com outras tendências. Eu nasci com tendência para ser rude e agressiva. Portanto, eu preciso do Espírito Santo na minha vida para que eu possa produzir o fruto que é a mansidão, né? É mais ou menos como o conselho de Paulo é mais ou menos como aqueles conselhos que a gente ouve muito em palestras para pais, né? Eu sou mãe e já assisti muitas palestras, não sou da área de psicologia, então eu estou sempre buscando conhecimento e já assisti muitas palestras sobre isso, e eles sempre falam assim, né? Quando o seu filho aprontar alguma, né, que ele precisa de correção e você ficou nervoso por causa daquilo, o que você tem que fazer? Contar até 10, né? Até 50, às vezes até 100, né? Se acalmar, e aí então você vai corrigir o seu filho. Né? É mais ou menos assim. A gente não pode ir agressivo, com maneiras rudes, né, para ajudar um irmão. Se eu vou para ajudar, como é que eu posso acusar, né, apontar, ser rude, ser grosseira? Paulo diz então, mansidão. Paulo diz também, humildade. Achegue-se ao seu irmão com humildade. E o que é humildade? O dicionário diz assim: humildade é a virtude, olha só como é necessário para nós irmãos. Humildade é a virtude que consiste
em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Né? Refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas, nem mostrar ser superior a elas. Tem a ver com o assunto do orgulho, né? Que a gente mencionou ali no começo. Humildade é reconhecer as suas próprias limitações e fraquezas. Por isso que Paulo disse no final do versinho 1, né? Do verso 1. Ele disse: lembre-se que da próxima vez pode ser você. Né? O irmão ali caiu, ele tem aquelas determinadas fraquezas, você também tem. Você pode não ter a fraqueza lá que ele tem, que ele demonstrou, mas você tem as suas. Por isso, reconheça as suas limitações. Reconheça que você também pode cair a qualquer momento. Quando a gente tem esse reconhecimento, quando a gente tem essa humildade realmente, fruto também do Espírito, fica muito mais fácil ter empatia para com o outro, né? Se colocar no lugar. Você quer falar? Não, levantou a mão. Fica muito mais fácil a gente ter empatia e se colocar no lugar do outro. A lição colocou, inclusive, da seguinte forma, esse assunto para nós. Um dos maiores riscos, ela colocou assim para nós, um dos maiores riscos da caminhada cristã é o orgulho espiritual. É achar que uma vez salvo, salvo para sempre, não preciso fazer mais nada, não é? Eu estou bem, eu estou acima de qualquer um outro. A gente tem que sempre lembrar que o inimigo, o nosso inimigo, ele tem milênios de experiência. Não é? Ele conhece muito bem a natureza humana, muito bem. Ele conhece muito bem a mim e a você. Ele sabe quais são os nossos pontos fracos, ele sabe de que jeito chegar até nós. Lá em Brasília, eu tenho uma amiga da igreja, né, lá onde nós assistimos, e uma vez a gente estava numa festinha na casa de uma outra pessoa, e ela chegou para mim, acho que ela se sentiu à vontade e comentou comigo. Falou assim, sabe, Márcia, eu gosto demais de joias. Eu sou apaixonada por joias, por brincos, por colares, por pulseiras, por anéis, né? E eu não vejo motivo para a gente não usar isso, né? Eu tentei conversar com ela, falei, não tem nada demais, realmente não tem nada demais. O problema é a questão, é só quando você coloca isso como um Deus na sua vida, você coloca isso assim em primeiro lugar na sua vida, você deixa de repente de usar um dinheiro que poderia ser usado em outras coisas, né, e usa para isso, enfim. Eu tentei conversar com ela, que não tinha nada, né, não tinha nada demais, ela tinha que saber como administrar essa situação que ela sentia que estava sendo prejudicial para ela. E aí eu falei para ela, olha, se você acha que precisa conhecer mais esse assunto, né? Estude um pouco mais a respeito. E lembre-se do seguinte, o inimigo sabe quais são as nossas fraquezas. Ela falou, pois é, você sabe que semana passada, uma amiga minha veio e me deu de presente um colar enorme, né? Lindo. Eu falei, pois é, isso acontece com você porque o inimigo sabe que você está tentando trabalhar esse assunto e ele põe a ideia na cabeça de alguém, né, de levar esse presente para você. Porque para você, é algo que mexe com você. Para mim não acontece. Ninguém vai chegar para mim e trazer uma joia, um colar lindo, maravilhoso. Ela disse que era um colar enorme, lindo, né, que ela ficou assim tentada. Eu falei, para mim não acontece porque isso não mexe comigo, mas eu tenho outras fraquezas. Eu tenho, né? E ele sabe, eu posso não ter essa, mas eu tenho outras. E eu preciso estar alerta. Eu preciso estar alerta sobre isso. Porque ele vai trabalhar, ele vai se aproximar de mim. Nós precisamos, irmãos, eu acho interessante a gente estar atento com relação a isso. Nós precisamos estar com os olhos... O conselho de Paulo nesse verso é mais ou menos o seguinte, nós precisamos estar com os olhos bem abertos, não para apontar e observar os erros, os defeitos dos outros, mas nós precisamos estar com os olhos bem abertos, voltados para dentro de nós mesmos, né? Os olhos bem abertos, não para apontar o que o outro fez ou o que o outro faz, que você acha que está errado. Nós temos que ter os olhos bem abertos, voltados para dentro
de nós mesmos, né? Somente quando a gente reconhece que nós somos falhos também, que a gente cai também, é que a gente pode ajudar com amor aos nossos irmãos que estão necessitando. A lição, mencionando ainda esse verso, ela faz um resumo de tudo isso, que seria a palavra restauração. Né? A lição busca, o objetivo de Paulo é restauração. Nosso objetivo, quando vamos ajudar um irmão, alguém que está em necessidade, não é condenação, não é acusação, é restauração. Né? A disciplina é necessária, nós sabemos, a Bíblia fala sobre esse assunto, é necessário que haja disciplina, mas com amor. Não com o objetivo de, vamos disciplinar porque o irmão tem que ser cortado da igreja, porque tem que sair... Não. Vamos tentar discipliná-lo com amor, de maneira que ele sinta o desejo de voltar. Né? Vamos cercá-lo, vamos abraçá-lo, para que ele sinta o desejo de voltar. O segundo bloco que a lição apresentou desse texto-chave dessa semana é Gálatas 6, de 2 a 5. Então, eu vou ler aqui para vocês. Partilhem as dificuldades e problemas uns dos outros, obedecendo dessa forma a ordem do nosso Senhor. Se alguém pensar que é importante demais para se sujeitar a isso, está se enganando a si próprio. Na realidade, é um João ninguém. Que cada um de vocês esteja seguro de estar fazendo o melhor, pois assim terá a satisfação pessoal de uma obra bem feita e não precisará se comparar com outra pessoa. Cada um de nós tem de suportar alguns de seus próprios defeitos e fardos. Nenhum de nós é perfeito. Ele finaliza o verso 5 dizendo, nenhum de nós é perfeito. Agora veja que convite interessante que Paulo faz para nós. Né? Além de restaurar o seu irmão, que nós estudamos no verso 1, com amor, com mansidão, com humildade, além de restaurar o seu irmão, você deve também partilhar dos problemas e dificuldades dele. Olha que convite, né? Partilhar as coisas boas é muito legal, né? Muito bom, muito fácil. Né? Se uma amiga aqui da classe vira para mim e fala, vamos fazer um junta-panela sábado que vem? Vamos fazer. Então, eu vou fazer tal coisa e tal coisa. E você leva isso aqui e aquilo ali. E a irmã lá leva não sei o quê, e a outra leva isso, e cada um leva uma coisa. A gente junta tudo e faz um junta-panelas, e a gente passa um dia muito gostoso. Ótimo! Muito bom partilhar as coisas boas. Não é? Uma delícia partilhar de um junta-panelas com amigos. Mas Paulo está dizendo para a gente aqui, lembra que você precisa partilhar as dificuldades e os problemas do seu irmão, da sua irmã. Você precisa estar junto, isso significa estar junto, né? Ajudá-lo. Paulo diz, olha, se você acha que você é importante demais para se envolver com esses problemas, não, abra bem os seus olhos. Você precisa partilhar dos problemas e das lutas dos seus irmãos também. Né? Temos consciência disso. Ele finaliza o verso. O verso está dividido assim, em 2 blocos. Né? Aliás, esses versos estão divididos em 2 blocos. O primeiro é essa questão de partilhar os problemas. E o segundo assunto abordado é a questão de nos acharmos importantes, superiores e não podermos nos envolver com problemas e dificuldades alheias. É interessante que o próprio Pedro que vocês lembram, né? Pedro que caiu e caiu feio, se achava orgulhoso, se achava autossuficiente, quando ele negou Jesus 3 vezes, lembram disso? O próprio Pedro, né, que antes era autossuficiente, depois de verdadeiramente convertido e repleto do Espírito Santo, disse o seguinte, está escrito numa das epístolas de Pedro, está escrito assim, a erva murcha e cai a sua flor. Nós somos isso, como as plantinhas ali de fora, né? Que hoje estão ali e amanhã não estão mais. Nós temos que ter essa consciência. O próprio Pedro, o autossuficiente anteriormente, reconheceu. Depois de convertido e cheio do Espírito Santo, ele reconheceu, nós não somos nada. Eu não posso achar que eu sou mais importante que o outro e por isso não vou ajudá-lo. De maneira alguma. Paulo diz, todos temos problemas, todos somos falhos, todos somos imperfeitos, por isso partilhem seus problemas, suas lutas e suas dificuldades. Hoje é o irmão falando de tal, amanhã pode ser
você, não é? E quando ele diz partilhem dos seus problemas, ele está se referindo a tudo, tudo. Lutas espirituais, dificuldades financeiras, problemas emocionais, problemas com família, todo tipo de luta e dificuldade. Partilhem de todos os problemas dos seus irmãos. E quando ele está dando esse conselho, ele está justamente, irmãos, querendo nos ajudar. Porque conforme eu falei para vocês agora há pouco, hoje eu estou ajudando um irmão, mas amanhã eu é que posso vir a ter essa necessidade. A lição trouxe uma frase na terça-feira que eu achei muito linda. É por meio de nossas ações que o conforto de Deus se manifesta. As nossas ações. Obviamente que nós temos que estar atentos com relação às nossas intenções. O que nos motiva, né, a ação de ajudar o outro? Se o que me motiva é simplesmente pensar que amanhã sou eu que posso precisar, não vale nada, né? Nem para o irmão e muito menos para Deus, porque Deus conhece as intenções do nosso coração. Então, se o meu objetivo é me aproximar para ajudar, para poder receber algo em troca depois, não adianta nada. Então, temos que estar atentos com relação às motivações das nossas ações. O importante é a motivação dos nossos atos. E lembrar que Deus é por meio das nossas ações que o conforto de Deus se manifesta na vida das pessoas, né? É propósito de Deus que ajudemos uns aos outros, sim. Não adianta a gente chegar para um irmão que está desempregado, passando necessidade, muitas necessidades financeiras, enfim, e dizer para ele, eu estou orando por você. Ótimo, orar, devemos orar mesmo, o tempo todo, uns pelos outros, muito bom, vamos orar. Mas numa situação como essa, não basta dizer, eu estou orando por você, né? Vamos partir para a prática. É necessário ajudar, ver se você pode comprar alguma coisa, juntar os amigos. Hoje em dia, nas redes sociais, né? O pessoal se junta, faz vaquinha, consegue um dinheiro, consegue mais dinheiro, enfim, ajudar de uma maneira mais prática. A gente tem que sair um pouco da teoria e nos tornarmos mais práticos. E a gente pode fazer isso, irmãos, de maneiras tão simples, tão pequenas, né? Pequenos atos podem transformar a vida de uma pessoa, né? Eu estava até pensando, eu estou aqui, agora em dezembro vai completar 2 anos, mais ou menos, que a gente está aqui. E no ano passado, eu estou com a consciência pesada com relação a isso. No ano passado, logo que nós chegamos, num dos primeiros sábados, eu encontrei um irmão, que é amigo nosso, assim, de longas datas. E ele falou para a gente assim, olha, que prazer em reencontrar vocês e tal, né? Sabe, eu tenho uma creche, não me lembro agora se é creche ou orfanato, né? Tem um monte de crianças lá, aparece lá para contar uma história para elas, para brincar com elas. Falar, sim, com certeza, a gente aparece. Eu ainda não fui lá. Agora, em dezembro, vai fazer 2 anos que nós estamos aqui, eu ainda não fui lá. Estou em dívida, estou devendo, né? Puxa, que tipo de amor é o que eu digo ter pelos outros? Se eu não posso tirar um pouquinho do meu tempo e ir lá contar uma história para as crianças, no sábado à tarde, eu preciso ir lá, motivada por amor, né? A gente pode fazer esses pequenos atos. Outra coisa, são coisas simples, para a gente tentar viver do jeito que os cristãos viveram lá no começo. Eu me emociono quando eu leio aqueles textos de Atos, no comecinho, Atos 2, Atos 4, que eles falam ali sobre a forma como os cristãos viviam e se relacionavam, né, em amor, dividindo tudo, eles repartiam tudo, literalmente tudo. Eu estava pensando, puxa, às vezes coisas tão pequenas a gente não faz. Eu estava até para comentar com meu marido esses dias. A gente mora ali no Flamboyant, é para lá, né? No condomínio Flamboyant. E quando a gente vem de carro para cá, para a igreja, é muito comum ver outras pessoas vindo, andando, né, para a igreja. Às vezes idosos, jovens, enfim, todo tipo de gente. Você percebe que está vindo para a igreja. Está com a Bíblia na mão, né, o jeitinho de vestir, você percebe, estão indo para a igreja, provavelmente para cá, para o IASP, né, o NASP agora. Estão vindo para cá, caminhando. Poxa, custa a gente parar o carro e dar uma carona para esse irmão? Para você, às vezes a gente está no carro e pensa assim, mas é tão pertinho. Pertinho, porque você está sentadinho ali no ar-condicionado, bem confortável no seu carro.
Mas para quem está andando, é uma boa, uma pernada, né? Dependendo de onde a pessoa vem, custa. A gente parar o carro, né, e falar assim, ô irmão, tá indo para lá, para o IAS, para a igreja? Quer uma carona? Vamos junto. A gente precisa, sabe, pensar nessas coisas, pensar nessas pequenas coisas, porque as pequenas coisas vão preparando a gente melhor para as maiores, para a gente ter disponibilidade para fazer coisas maiores. Pode falar. Oi? Com certeza. É. Exatamente, exatamente. Você vê, normalmente é assim, quem menos tem é que mais reparte, mais se preocupa com o outro. Mas que linda a expressão dela, né? Dela dizer que ela se sentia mal de ter ali o alimento, ter o peixe e lembrar que vocês não tinham. Né? A gente precisa ter esse tipo de sentimento, realmente. A lição lembra também para a gente que há certos fardos que nem nós sozinhos e nem outras pessoas podem nos ajudar. Né? Ela menciona rapidamente alguns desses fardos. Um deles, por exemplo, é a morte. Né? Realmente, esse é um momento que eu vejo muito claramente a atuação de Deus. Quando alguém perde um ente querido, um ente próximo, e você vê aquela pessoa conseguir, né, em meio à dor e ao sofrimento, conseguir se reerguer, conseguir superar esse momento de dor e de sofrimento, a gente vê que é um poder que está acima de nós, né? É um poder que vem do céu para sustentar essas pessoas. Vamos para o último bloquinho, para a gente ir indo para o encerramento. Os versos 6 a 10 de Gálatas 6 dizem assim para nós, é o último bloco de análise da lição. Aqueles que aprendem a palavra de Deus devem ajudar seus mestres. Não se iludam. Lembre-se de que vocês não podem desprezar a Deus e escapar. Um homem sempre colherá justamente o produto da semente que ele plantou. Se ele plantar a fim de agradar os seus próprios desejos maus, estará plantando as sementes do mal e, logicamente, fará uma colheita de ruína espiritual e morte. Mas se plantar as coisas boas do Espírito, ele colherá a vida eterna que o Espírito Santo lhe dá. E não nos cansemos de fazer o que é correto, porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênção, se não desanimarmos nem desistirmos. É por isso que, tanto quanto pudermos, devemos sempre ser bondosos com todos, e especialmente com nossos irmãos cristãos. Né? O alerta final aí de Paulo, nesse capítulo é, cuidado. Fica atento, não pensa que você é diferente ou melhor que os outros. O que você plantar, você vai colher. Né? Se você quer colher morango, você tem que plantar morango. Você não pode querer morango e plantar jiló. Né? Você não pode querer maçã e plantar quiabo. Já deu para vocês entenderem que eu não gosto muito desses dois, né? Você pode colocar aí o que você quiser no seu exemplo, né? Se eu plantar jiló, eu vou ter que comer jiló, né? Se eu plantar morango, eu vou comer morango. Por isso, o alerta de Paulo, cuidado. Né? E mais, não é somente a questão de plantar e colher, é o cuidado na plantação. Né? A gente não pode simplesmente jogar as sementes. Não, você precisa preparar o solo, né? Colocar as sementes, preparar a terra, afofar, arar, né? Colocar as sementes, molhar, cuidar. Enfim, há todo um cuidado para que você possa
ter a colheita que deseja. E aí, nesse contexto, a lição apresentou a questão das escolhas, né? Se eu escolher plantar jiló, eu vou colher jiló. Então, a lição diz que somos livres para escolher, mas não somos livres para escolher as consequências das nossas escolhas. Isso é básico, isso é fundamental, né? Nós podemos escolher, sim, mas nós vamos colher as consequências das nossas escolhas. E aí a lição apresentou alguns personagens bíblicos que fizeram escolhas erradas, né? Por exemplo, Ananias e Safira. No meio daquele contexto maravilhoso dos cristãos repartindo todas as coisas, que inclusive falamos agora há pouco, dividindo tudo que tinham, né? Ninguém se achava melhor do que ninguém se conformava de ter alguma coisa e o outro não ter, todo mundo repartindo. Chega Ananias e Safira, vendem uma propriedade por 100, digamos, 100 reais, vai lá, só um exemplo ilustrativo, vende algo por 100 reais e chega combinam entre si, olha, vamos chegar lá e vamos dizer que a gente vendeu por 50, tá? Para a gente não dar tudo, vamos ficar com uma partezinha para nós. Então, chega lá para Pedro, ó, tá aqui, 50 foi o total da venda. E Pedro, cheio do Espírito Santo, né? Reconheceu, percebeu, sentiu, obviamente, ali a mentira. E disse para Ananias, puxa, por que você fez isso? Por quê? Você podia dizer, eu vendi por 100, mas estou aqui doando 50. Não tinha por que mentir para o Espírito Santo. Ele sabe de todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas. E Ananias cai morto ali. Safira chega, conta a mesma história e também cai morta ali, né? A gente colhe o que a gente planta. E a lição mostrou também o exemplo de Jesus, o exemplo de doação total. Né? Exatamente o oposto, doação total, incluindo a própria vida. Tem um filme sobre Jesus, eu acho tem uma cena assim, ela passa despercebida, uma cena despercebida, não sei por que aquela cena me chamou tanto a atenção. É um filme muito bonito, e tem várias cenas sobre os milagres de Jesus, um monte de coisa, e num determinado momento, Jesus chega numa casa, está cheio de gente ali para ouvi-lo, e ele está com uma bolsinha assim de pano pendurada, né, no braço. E ele pega aquela bolsinha, tira aquela bolsinha, pendura assim num cantinho e vai fazer o trabalho dele. Olha que cena, né? Mas aquilo me chamou a atenção. Eu parei e pensei assim, gente, tudo que Jesus tinha estava naquela bolsinha, né? Tudo que ele precisava para viver estava naquela bolsinha. E eu lá com o guarda-roupa cheio de roupa, né? Cheio de sapato, a despensa transbordando, a casa cheia de enfeite, a casa cheia de tanta coisa. A gente não precisa dessas coisas para viver. Também não é pecado ter as coisas, obviamente, não tem nada de errado nisso. Mas quando o nosso foco está sendo perdido por causa dessas coisas, a gente precisa reavaliar a nossa vida, as nossas metas, os nossos objetivos, realmente. Então, aquela cena me chamou mesmo a atenção. Tudo que Jesus precisava para viver estava naquela bolsinha. Pode falar, irmã. Já numa outra dimensão e de uma pessoa que viveu na Índia, o Gandhi, me impressionou muito que no museu onde estão expostas as coisas sobre ele, Os pertences etc., dele. quando ele morreu, tinha o manto, a sandália já super Gasta. e os óculos. Foi a única fortuna que Eram os bens que ele tinha. que ele tinha, que fez um bem tremendo A tanta gente. Vocês aí atrás ouviram? Ela está citando aqui Gandhi, né? Que quando ele morreu, depois fizeram um museu, enfim, para ele, né? E lá ela diz que só tem os pertences dele, a túnica, uma sandália usada e os óculos. Pronto. Tudo que Gandhi tinha, né? Vamos repensar um pouquinho o que a gente tem feito com relação a esse assunto. Deus, eu não tenho dúvida disso, Deus nos dá luz suficiente, irmãos, para nós sabermos o que é certo, o que é errado, a maneira como nós devemos agir e como não devemos agir. Jamais, especialmente nós dessa geração, poderemos reclamar dizendo eu não tinha luz suficiente. Nós temos luz demais, muito conhecimento à nossa disposição, né? O que nós precisamos é sair um pouquinho mais da teoria. Eu não estou falando para vocês agora, tá? Estou falando para mim. O que eu preciso fazer é sair um pouco da teoria e partir para a prática. É isso que eu preciso fazer.
Sair da teoria e partir para a prática. Muito bem, nós estamos terminando então. A igreja deve ser aquele lugar em que, através da atuação do Espírito, nós coloquemos os outros antes de nós mesmos. Esse é o recado da lição para nós. A busca pelo Espírito Santo é fundamental, porque só através dele é que nós vamos atingir esse ideal. Somente através dele. A igreja deve ser aquele lugar através do qual a atuação do Espírito faça com que coloquemos os outros antes de nós mesmos. Eu quero deixar 2 dicas de leitura para vocês com relação a esse assunto. Foram leituras que fizeram muito bem para mim com relação a esse tema. Então eu quero dar para vocês, quem por um acaso ainda não leu, né? Eu tenho certeza que a maioria aqui já até leu tudo isso. Mas de qualquer forma, vale a pena a gente recordar. Um livro da Casa Publicadora, do pastor Morris Venden, Como Jesus Tratava as Pessoas. Esse livro é fantástico, é um livro fino, não é grosso, é um livro fininho, leitura rápida, Como Jesus Tratava as Pessoas. Façam a leitura desse livro. E também, no livro de Ellen White, da CPB, Evangelismo, a seção 13, que fala sobre trabalho pessoal. Conselhos celestiais mesmo ali para nós. Trabalho pessoal do livro Evangelismo. Bom, essa semana a gente viu então como devemos nos relacionar com os nossos irmãos da igreja. E nessa próxima semana, começando hoje à tarde, aí a lição já para a gente estudar, nós vamos ver o relacionamento com os de fora. E sábado que vem o professor Moisés estará de volta aqui para encerrar o trimestre com a gente. Vamos orar? Bom Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, pelas bênçãos desse lindo dia de sábado, pela paz desse lugar, por estarmos aqui estudando a Tua Palavra, estudando mais a respeito do Teu amor, porque tudo isso que falamos, bom Deus, se resume em amor. Suplicamos que derrames esse Teu amor sobre nós, que derrames o Espírito Santo sobre cada um de nós abundantemente, que Ele faça por nós e em nós essa obra que sozinhos não temos condições de fazer. Ajuda-nos a vivermos de maneira prática o Evangelho, ajuda-nos a levarmos avante a Tua Palavra e cuida de nós no restante desse dia de sábado, te pedimos por Jesus. Amém.